Quando Albert Einstein foi para a Índia, né? Ele viajou o mundo expondo a relatividade e tal, não sei o quê. Aí ele foi para a Índia, você entende? Aí ele entrou no avião, sentou do lado dele um indiano e o avião decolou naquela época, né? Não tinha vídeo para assistir, não tinha nada. Ele começou a ficar assim ansioso, falou, cara, o que eu vou fazer, né? Tipo, 16 horas de voo, não sei o quê, vai ser complicado isso aqui. Ele, eu vou fazer uma brincadeira com esse indiano aqui do meu lado, né? Ele propõe um quiz, fala assim, uma disputa, né? Olha, a gente vai ficar muito tempo aqui sentado, né? Eu sou o Albert Einstein, muito prazer. Vamos fazer uma brincadeira para passar o tempo? Aí o cara falou, tá bom, vamos fazer. Então, como é que é a brincadeira? A brincadeira é assim, eu sou o Albert Einstein, né? Você é um indiano aqui, normal da Índia, etc., espiritualizado, não conheço você, mas imagina a sua sociedade. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você não souber responder, você me dá $5. Aí o cara falou, poxa, mas essa brincadeira é séria, né? Tipo assim. Aí o cara falou assim, e eu? Se você vai me fazer uma pergunta, se eu não souber responder, eu te dou $500. Cara, né? Se garantia, Albert Einstein, né? Se garantia. Aí eu, beleza. Albert Einstein falou assim, minha primeira pergunta é, qual é a razão entre a distância da Terra e da Lua e da Terra e do Sol? Distância da Terra e da Lua dividido pela distância da Terra e do Sol dá quanto? Aí o indiano pensou, botou o dinheiro, botou a mão no bolso, tirou $5 e deu para o Albert Einstein. Sabe? Aí o indiano olhou para a cara dele e falou assim, minha pergunta é a seguinte, o que sobe a montanha com 4 patas e desce com 3? Olha. Aí se fosse de matemática, o Albert Einstein saberia, né? Sim. Então ele pegou uma outra via. Aí o Albert Einstein pensou, tal, seno, cosseno, falou, botou a mão no bolso, $500 e deu para o Albert Einstein. Aí o Albert Einstein ia fazer a próxima pergunta, né? Aí ele falou assim, não, antes de eu fazer a próxima pergunta, diz uma coisa, o que sobe a montanha com 4 patas e desce com 3? Aí o indiano olhou na cara dele, pegou $5 do bolso e deu pra ele. Genial, né? Que breve. Aí a pergunta que fica é a seguinte, nesse momento, qual o problema psicológico foi resolvido? Qual o trauma de infância foi resolvido? Qual foi o sucesso que a gente obteve? Qual foi o desejo que foi extinguido da nossa mente? A felicidade não depende de nada disso. Nada disso. A mensagem é muito mais profunda. A felicidade é a natureza do eu. No momento onde você consegue driblar os bloqueios da mente, tira ela do processo dela de pensar, etc., a felicidade é a natureza do ser, sabe? Então, não é um processo onde eu vou eliminando minhas emoções e onde eu fico feliz. Senão a gente não ficava feliz agora. Entendi. Não é um processo onde eu vou trabalhando meus desejos, eu me torno uma pessoa de sucesso na sociedade. Não é. Senão as pessoas já tinham conquistado, né? Tem tanta gente de sucesso na sociedade e não são felizes. Então a gente nasce feliz. A nossa essência é a felicidade. A nossa natureza é a felicidade. Sim. Entretanto, com a mente ignorante, identificada com esse corpo, com essa mente, com essa história, você se julga pequeno e limitado. E esse julgamento é o que faz a gente sofrer. A todo momento, se você tiver com um amigo, etc., ele conversar com você e nessa conversa você entender que, sei lá, você não fez uma boa opção na passagem que você comprou para a Índia, você fica infeliz. Você está entendendo? É o julgamento sobre o que eu sou diante do que está acontecendo que causa isso. Quando eu consigo me ver fora do julgamento, eu estou livre, eu estou liberto. Agora, como que eu faço para romper com todos esses julgamentos de uma vez? Porque o que a gente faz é fazer aos poucos, né? Do tipo isso. Eu, sei lá, sofri... Na minha infância, eu sofri o abandono do meu pai, como eu dei exemplo. Aí eu vou trabalhar na psicologia e tal, para ver que uma pessoa abandonada pelo pai tem uma função na sociedade. Aí, nesse ângulo, eu me libertei, sabe? Nesse assunto, eu me libertei. Aí eu vou montar uma empresa, a empresa não está dando tanto certo ainda. Aí eu estudo que o processo é esse. Aí eu me liberto e falo, tô tranquilo, estou no processo. Você entende? Mas... esse processo, se for de assunto por assunto na mente, não é possível. Muito bom, João. Não é possível. Daí é infinito. É infinito. E quando você se dá conta, você está ignorante, e se dá conta que você precisa ir de assunto em assunto,
uma hora a sua mente dá um tilt. Que ela Dá fala, um tilt, não vai dar. Não tem 2, 3 assuntos só. Tem infinitos, né? Se você Tem ficar N contando. assuntos. Exato. E quantos mais eu vou ter ao longo da minha vida? Exato. Então daí eu jogo a pergunta pra você, sem pagar nenhum dinheiro, hein? Como se libertar? Existe uma maneira de se libertar Existe. direto de Porque todos? pensa o seguinte, os pensamentos que eu tenho são infinitos. Os assuntos que eu penso são infinitos. Mas aquele que vê o pensamento é o mesmo. Observador, né? O observador é o mesmo. Então, se eu conseguir entender o que é o observador, não importa mais o pensamento que ele está tendo. Se eu entendo a natureza do sujeito, Nossa. não importa mais. Aí, eu posso um dia estar muito triste. Eu sou aquele que vê a tristeza. Se eu vejo a tristeza, ela é diferente de mim. Então, eu posso até dizer assim, a tristeza está presente na minha mente agora. Mas eu sou triste, esse julgamento não vai acontecer. Eu sou o observador. Que não é você mais, você está se desprendendo daquilo. Você se desidentificou da sua mente. Você se liberta mesmo, como se a emoção tivesse grudado em você. Você pega e fala, não, a emoção está aqui. Eu Exato. sou eu. Como uma pessoa que assiste um filme. Você assiste um filme, sei lá, do Woody Allen, né? Chora pra caramba, etc e tal, mas você não sofre. Porque você sabe que aquilo não é seu. Sabe? É de quem? É da mente, mas... É da mente, é do personagem dessa história. Sabe? Um ator também faz isso. Você pegar um bom ator que, tipo assim, ó, de verdade... Jim Carrey, bom. Bom ator. Jim Carrey. É bom ator. Então, você pega o Jim Carrey. Se ele for fazer um personagem que é um mendigo, que está sofrendo, a família dele, sabe, está morrendo de fome, ele está pedindo, está sendo escorraçado na rua, etc e tal. Ele vai subir no palco, né? Vai chorar, porque a família está sofrendo. E quanto mais ele chorar, mais as pessoas vão chorar na plateia. Ninguém está sofrendo. Ele não está sofrendo. A audiência não está sofrendo. Está só se experimentando a tristeza. A tristeza está sendo vivida, mas ninguém está sofrendo. E quanto mais ele vê as pessoas chorando, mais feliz ele fica. Porque ele é um ator. E ele está conseguindo fazer o papel dele. Sensacional. Então, a gente precisa separar dor de sofrimento. Emoção de sofrimento. São duas coisas diferentes. Sofrimento só vem quando você se considera limitado pelo que você está experimentando. E aí, qual que é o próximo passo? Porque, por exemplo, então eu enxerguei que eu sou o observador e não aquele que reage às coisas. O que vem depois disso? Olha, de verdade, entender isso, para poder entender isso, já é uma grande coisa. A pessoa conseguir ouvir isso e fazer sentido dentro da mente dela, eu sou o observador. Sempre, sabe? né? No dia a dia. Né? Aí a gente vai descobrir que a mente ela não está conseguindo sustentar isso, porque essas identificações que a gente possui, elas têm uma carga emocional. Então agora entra junto com o estudo as asceses, para limpar a carga emocional. Eu vou falar uma coisa para vocês, uma crença que a gente tem que é muito, muito doida, sabe? Quanto tempo leva para uma pessoa adquirir um trauma? Segundos. Segundos, né? Segundos. Como que faz sentido, lógico, uma pessoa aceitar que vai levar 10 anos de terapia para ela resolver? Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Porque não se tem acesso às práticas ancestrais. As práticas ancestrais são o antitrauma, mas você tem que estar disposto a passar pelo processo. Não é fácil. É tipo, você vai ter que se autoparir, mas você se liberta da dor da mesma forma que ela entrou. E essas práticas é o que é tão difícil de encontrar. A meditação no nível que ela precisa estar, as asceses no nível que elas precisam acontecer. Então, vou dar exemplo de algumas asceses que existem, né? Uma delas é chamada é do caminho vermelho, chamada de busca da visão. A pessoa sobe uma montanha, fica dentro de um círculo pequenininho, sabe? Só com a roupa do corpo, sem comer nem beber, por 4 dias e 4 noites. Sem falar com ninguém, em silêncio. A mente entra num processo de autolimpeza. Na verdade, a sua mente já tem a capacidade de se limpar de todos os traumas que tem dentro dela. O que o pessoal não tem é o método que faz a mente fazer isso. Várias pessoas, por exemplo, tinha um conjunto enorme de pessoas que têm trauma de ser tocado, sente muita dificuldade de se relacionar. Quando faz meditação profunda, uma meditação profunda, a pessoa nunca mais tem isso. Não é para todo mundo, porque as práticas espirituais têm a sua própria lógica, que não é uma lógica matemática, sabe? Mas você vê as pessoas dando esse tipo de depoimento, sabe?
Você tem a imersão no gelo. Não sei se já tiveram a experiência de fazer. É um biohacking, né? É um biohacking. E com uma diferença. Se você fizer, por exemplo, uma prática de gelo, ou seja lá do que for, num lugar de educação física, você está entendendo? Isso é uma coisa. Você vai receber o benefício físico. Uhum. Mas se você fizer assim, para falar no linguajar que a gente vai entender, né? Se a gente fizer num centro espírita, é outra coisa. E no momento que você coloca o seu corpo e a sua mente no extremo, os canais espirituais abrem para poderem ser trabalhados por todas essas egrégoras entidades que cada um segue a sua, sabe? Então esse é o momento onde você vai ser liberto por uma força espiritual, não é só pelo processo físico, não. Tem uma força espiritual atuando, sabe? E para fazer esse despertar, né? Uhum. E necessariamente precisa ser radical no sentido... Por exemplo, pensa, você mudou a sua vida completamente, né? Uhum. Então, a minha dúvida é a seguinte, eu quero muito, né? Talvez ainda não atingiu o querer ao ponto de querer muito, mas gostaria muito de me aprofundar para onde ia chegar. Eu preciso ter uma mudança radical na minha vida? Não. No sentido de e não é bom. meu trabalho? Não é bom. Inclusive, a gente tem duas coisas para dizer sobre isso. 99% das pessoas que seguem todas as tradições ancestrais de verdade, elas não se tornam mestres de Vedanta, pajés, nada disso. Elas, na verdade, se beneficiam daquilo, sabe? E é a mesma approach que você faria com um médico, né? Você está com uma dor, um problema, você vai no médico, você não vai virar médico, você vai lá receber o tratamento. Sim. Que aquele cara juntou anos e anos para poder fazer para você. E se da mesma maneira quando você vai no médico, quando você vê a vida que o médico tem, se não for o seu karma, você não quer ter aquela vida não, cara. E ninguém quer ter a vida que eu tenho não, vou te dizer, sabe? Não é fácil não. Você imagina só, nesse trabalho de Vedanta, por exemplo, sabe? Você é o alvo da projeção de todas as pessoas. Porque no momento que você se coloca na posição de um professor e você está ali para contar para ela o que ela está fazendo errado, ela vai ficar com raiva de você. Você não está indo entregar flores, você está indo recolher o lixo. Nossa. Então, ninguém quer fazer isso. Não é algo que o ego deseja. O ego deseja no início por uma questão assim de é uma autoridade, eu vou ser importante. Quando você começa a entender o que é, quem está fazendo, você agradece porque está fazendo e segue em frente, sabe?